Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar aqui o nosso projeto de agenda. No último vídeo eu tinha dito que nós iríamos, deixa eu abrir aqui, colocar ícones aqui nos botões. Vamos aumentar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho mais largo. Opa, não tão largo, pera aí. Para fazer isso que eu estou fazendo, você segura a tecla Shift, tá? Tecla Shift, e aí você usa a seta para baixo, para cima, para direita, para esquerda, tá? Vamos deixar o botão dessa largura e desta altura, tá? Um pouquinho mais gordinho. Vamos também aqui aumentar um pouco esse botão para que fique legal. Então, deixa eu copiar aqui o tamanho dele, né? O size, propriedade size. Vamos repetir aqui no de gravar. Pronto. Então vamos colocar ícone, né? Deixar um pouquinho mais bonitinho aqui nossos botões. Então a gente vem aqui com o botão selecionado na propriedade Image, né? Imagem. Vamos lá. Nós vamos vir aqui, ó. Local Resource, tá? Seria recursos locais, né? Recurso local. Vamos importar. Com isso nós vamos importar a imagem para o nosso projeto, tá? Então tem uma pasta aqui que eu deixei, essa pasta aqui de Resources. Vamos ver. Ó, por que não está aparecendo nada, tá? Porque aqui ele pré-configura para mostrar somente alguns tipos de imagens. Eu vou colocar aqui para mostrar todos os arquivos, porque tem muita imagem aqui que é no formato ícone, tá? Então temos o cancelar, temos o gravar. Cadê? Tá aqui, ó. Gravar. Vamos abrir. O legal do ícone é que ele tem aquelas partes transparentes, né? Percebam que ficou esquisito, né? Ficou o ícone no meio da imagem. Aonde a gente configura isso? Nós configuramos isso aqui, ó. Texto, imagem, relação. Ou seja, a relação entre o texto e a imagem. Aqui na opção Overlay, eu acredito que seja sobrepondo, tá? Então nós temos aqui, ó, imagem acima do texto, texto acima da imagem, imagem antes do texto e imagem e texto, né, antes da imagem. No caso, vamos colocar aqui imagem antes do texto. Perceba que não está centralizado. Eu considero isso meio que um bug do Visual Studio, tá? E como que eu corrijo? Eu venho aqui no alinhamento do texto e coloco aqui, ó, centralizado à direita, né? Middle, se não me engano aqui é centro, meio, né? Então verticalmente no meio e, né, aqui horizontalmente na direita, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui no cancelar. Então vamos importar a imagem, local resource, importar, temos aqui cancelar. São imagens, ícones que eu importei de programas diversos, tá? Através de um programinha próprio, e elas estão no tamanho 16, tá? 16 por 16, aqui ó, dimensões, ó, 16 por 16. Ok, aí vamos ter que fazer a mesma coisa. Aqui no lugar do overlay a gente coloca aqui image before text, né? Imagem antes do texto, e deixamos aqui no middle right, né? Meio à direita, acho que é isso, tá? Então aí nós já demos uma melhorada na aparência, tá, do nosso formulário. Então se a gente mandar executar, vamos dar aqui um Ctrl N ou clicar aqui no novo contato. Então veja aqui que a gente já tem, né? Já ficou um pouco mais bonito. A gente também pode melhorar aqui essa opção aqui do novo contato, colocar aqui uma folha, representando novo, mesma coisa, a gente seleciona ele, vem aqui no Image, Local Resource, fazemos a importação, temos que mudar aqui para mostrar todos os arquivos, aí vamos aqui no novo, que eu uso essa folhinha aqui. Então temos lá, ó, novo contato, vamos executar para a gente ver. Então, novo contato, tá aqui, tá? Ficou um pouquinho mais bonitinho.
Aqui, se a gente vier aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, mostrar todos os arquivos. Não é isso. Não é isso que eu queria mostrar. Eu não tô lembrando agora, mas deixa só eu ver se tem aqui. Tá. O que acontece? Se vocês olharem nos vídeos anteriores, vocês verão que esse arquivo de resource ele tinha aí ou 12K ou 18K, tá, de tamanho. Vejam que ele aumentou, tá, consideravelmente, se a gente levar em conta que 48 tá mais, né, tá 4 vezes mais que 12, né, e basicamente 3 vezes mais, né, que 18, que eu não lembro exatamente se era 12 ou se era 18. Por quê? Porque esses arquivos, né, essas imagens que nós importamos, elas foram salvas aqui dentro desse arquivo. Não adianta a gente querer visualizar esse arquivo, porque o que acontece? Ele está num formato, vou colocar aqui para abrir aqui com um bloco de notas. Veja aqui, ó. O começo dele até que é compreensível, né? Então tem vários conteúdos aqui em XML explicativos, e depois ele começa a mostrar a parte gráfica. Então tudo isso aqui bagunçado, né, são os gráficos, são as imagens, né, utilizadas dentro do nosso projeto. No caso aqui, essas 3 imagens, entendeu? O bom disso é que você pode distribuir o seu executável, tá? Vou fechar aqui, ó. Vou fechar. Vamos lá no nosso executável. Bin debug. Tá aqui, ó. Aplicativo. Você pode distribuir o teu executável de forma livre. Ó, vou fechar. De forma independente. O ícone está aqui. E o ícone também está aqui nos botões. E tudo que nós temos é um arquivo executável de o quê? 80 KB. 80 KB, 80 kbits, né? Ou seja, é um arquivo bem pequeno. Diferentemente do consumo de memória, deve estar consumindo aí uns 6 megas, quer ver? Aí, ó, quase isso. 5.400 kbits. 5 mega de memória. Por quê? Os aplicativos Visual Studio, eles têm um consumo relativamente alto. Claro, estou comparando isso com um arquivo, por exemplo, feito em C++, tá? O consumo é relativamente alto porque ele importa bibliotecas para dentro dele. Só que, gente, para os padrões de hoje em dia, isso não é nada, tá? Isso se a gente parar para pensar, por exemplo, no consumo de uma máquina, né? Eu estou aqui numa máquina virtual de total de memória de 2 GB, tá? Onde 660 MB é o que está em uso, né? Pelo sistema e pelos programas. Então, se a gente pega aqui 6 MB para 660 MB, para 2 GB, que é 2048 MB, não é nada, certo? Então, eu quis mais mostrar isso aqui para vocês. A portabilidade do aplicativo, veja que ele fica bem portátil, né? Você consegue distribuir aí para outras máquinas ou para algum amigo com uma certa facilidade. Claro que tem que ter o .NET, né, Framework lá na máquina. No caso, qual o .NET Framework? No caso dessa aplicação, o 4.5, entendeu? Então, se tiver lá do 4.5 para cima, provavelmente vai executar sem nenhum problema, ok? Vou acrescentar aqui um divisor de menu que eu acho bem interessante, ó. Se você aperta somente a tecla menos, né, negativo, e dá um Enter, ele cria uma linha, tá vendo? Uma linha divisória. E aqui eu vou colocar a opção fechar. Então, fechar. Vamos colocar um ícone também, uma imagem, né, para ela. Vamos
aqui importar. A chatice é que sempre você tem que ficar aqui modificando, tá? Fechar, vamos ver. Fechar, tá aqui. Ok. Vamos clicar 2 vezes. Lembra do comentário que ajuda, tá? Então fecha o programa. Pronto, o programa. Qual o comando que fecha o programa? Mi. O mi aqui é uma referência ao formulário, tá? Mi.close. Então, close aqui, né? Fechar. Então está dizendo aqui, eu vou fechar, ou feche-me. Seria mais ou menos isso, numa tradução, tá? Se esse meu formulário não fosse o formulário padrão, principal, desculpa. E principal, quando eu falo, não é porque eu pus o nome principal. Formulário principal. O único formulário aberto em execução. Se eu tivesse aqui 3, 4 formulários e eu fechasse esses 3, 4 formulários, eu não encerraria a minha aplicação. Agora, se eu tivesse 3, 4 formulários e tivesse um comando nesses outros formulários para fecharem esse formulário, aí eu encerraria a minha aplicação. Por quê? Porque ele é o formulário inicial, vamos colocar assim, tá? Startup Form é o formulário que é chamado, tá? Então, quando ele é fechado, o programa sai da memória. Pelo menos esse tipo aqui de programa, tá? É possível fazer modificações, em vez de colocar um formulário, colocar um módulo, só que aí já é um pouco mais complicado e não é aqui o objetivo da gente neste projeto, tá? Então, se eu vier aqui clicar em fechar, pronto, fechei o programa, tá? O programa está fechado. Ele não só fecha o formulário, ele fecha o formulário e finaliza o programa. Veja aqui, eu já voltei aqui para a opção de execução. Quando o programa está rodando, eu tenho a opção de pausar o programa ou de parar, né? Dar um stop nele. Então, se eu venho aqui e fecho, veja que realmente o programa sai da memória, tá? Ok, vamos aqui. Vamos deixar minimizadas essas subs que a gente não vai utilizar muito. O que é interessante a gente fazer aqui? Eu vou colocar uma etiqueta, né? Uma label aqui, que por enquanto ela vai ficar visível, mas depois ela vai ficar oculta. LB, né? De label, ID ou ID. Por que eu quero fazer assim? Vou deixar aqui LB ID só para ajudar aqui visualmente a gente. Vou deixar a tela aqui. Deixa aqui? Não, vou deixar aqui, porque talvez aqui eu queira colocar alguma outra coisa. Deixa ela aqui, ó. Pronto. Parece que ela é inútil, tá? Mas ela vai ter uma razão de existir. Lembra que nós temos aqui a coluna ID, que é o identificador único lá do contato lá no banco de dados? Então, quando eu for editar ele, eu vou querer que essa LB-ID receba o número do ID lá da lista. Porque o campo nome aqui vai receber o nome. O campo telefone vai receber aqui o telefone. O e-mail vai receber o e-mail. Só que o principal que nós temos quando a gente está falando de banco de dados é justamente o identificador, o ID, tá? Então também vou querer que ela receba. Uma coisa que eu vou fazer agora, que é muito interessante de vocês fazerem, quando vocês já estão com a parte da estética do design pronto, é bloquear os controles, tá? Veja bem, quando o controle não está bloqueado, eu posso acidentalmente tirar do lugar, como eu estou fazendo agora. Se eu clico com o botão direito, peraí que o meu mouse não está muito legal, aqui. Se eu clico com o botão direito, ele abre um menu de contexto, tá? Onde eu posso ver o código, eu posso enviar o controle que eu selecionei para frente ou enviar ele para trás. Isso é muito interessante quando a gente está trabalhando com sobreposição de controles.
eu posso selecionar aqui um controle ao qual o controle que eu cliquei pertença, tá? Eu posso recortar esse controle, copiar, posso colar um controle que eu já copiei, posso apagar e posso ver as propriedades dele. E eu posso aqui, ó, lock controls. Posso aqui dar um lock aqui, acho que vem de tranca, né? Um cadeadinho aqui, ó, eu posso trancar os controles, bloquear os controles. Então quando eu clico, veja que até a aparência muda, ó. Fica lá aquele cadeadinho aqui no cantinho. E ó, eu tô aqui nas teclas, ó, tô tentando mudar, ó. Se eu clico, seleciono o controle e tento arrastar ele, ó, eu também não consigo, tá vendo? Eu tô tentando mover, tô tentando... Não é possível. Aonde que é possível? Aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, na localização, ó, 139, eu vou pôr 140, ele vai descer uma linha. Olha lá, o botão cancelar desceu uma linha. Vou fazer o botão cancelar subir uma linha. Aqui, ó. Aqui é possível. Por quê? Porque aqui é muito mais difícil de você vir e fazer algo acidental do que aqui. Aqui é muito fácil, tá? Então é um recurso bem legal, que eu acho muito interessante. Eu sempre faço isso nos controles que eu estou trabalhando, tá? Para evitar aí, né, que a gente acidentalmente mova um formulário de lugar. Tá? Tô dando olhada aqui no tempo da gravação, porque eu acabo sempre fazendo vídeos longos, mas é difícil, gente, aqui quando a gente está explicando programação e a gente quer contextualizar, fazer um vídeo muito curto, tá? Tem outros canais aí de programação e os vídeos geralmente são aí, né, nessa média de 20 minutos mesmo. Tá, eu criei aqui a label, né, a etiqueta de identificador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a diferenciar o código quando eu clico no botão novo. Inclusive eu nem coloquei aqui, ó. Quando eu clico no menu, né? Que aqui não é botão, no menu, novo contato, certo? Então o que vai acontecer? Eu já estou dizendo que esse texto aqui, ó, essa label LB contato, ficará com o título novo contato, tá? O PN contato, o que é o PN contato? É esse painel, né? Que contém todos os controles de edição. Eu vou deixar para deixar ele visível, né? Vou deixar essa programação dele visível por último. Primeiro eu vou fazer tudo que eu tiver de fazer. Então, lbid.texto igual. Tá. Por que eu limpei a minha lbid, o meu identificador, num novo contato? Porque ele ainda não existe no banco de dados. Somente por isso, tá? O que eu vou fazer também? Vou limpar esses campos. Por quê? Porque analisem o seguinte, ó. Você não está criando um novo contato? Então você vem aqui, você preenche, preenche. Beleza. Aí você grava, aí a tela vai fechar. Aí depois você vem, clica em novo contato de novo. O que vai acontecer? Se não tem um comando para limpar, vai vir aqui as últimas informações que você adicionou, tá? E não é natural isso, não é normal. Então vamos lá. Textbox, nome, ponto, text igual nada. Então a propriedade text, que significa texto, então na etiqueta, né, na label, nós temos ela aqui, que diz respeito, né, à própria label em si. No texto nós temos ela aqui, e que diz respeito ao texto que está lá dentro, tá vendo? Ó. Então, deixa eu apagar aqui. Então, eu limpei essa propriedade do campo texto. O controle de texto do telefone, ele está diferente porque ele é uma máscara, né? Então eu nomeei ele de forma diferente. Ó, ele aqui, ó, é um Masked Text Box. Então eu coloquei Masked Text Box telefone, ou seja, texto de máscara ou máscara de texto ou texto com máscara, certo? Telefone. Também limpei a propriedade texto dele. E por último aqui o e-mail. Então, textbox e-mail.text igual. Se a gente fizer o teste agora, ó,
tá, incluiu um contato de um amigo, ok, gravei, tá? Não tá programado gravar ainda, é só um teste. Aí, eu quero incluir um novo contato. Aí, limpou. Só que uma coisa que não está acontecendo, percebam que o certo seria o quê? Ele já colocar o cursor aqui no texto, para eu já começar a preencher, né? O cursor ele tá aqui, ó, no gravar, que foi o último botão que eu cliquei. Como é que eu faço isso? Simples. Eu vou deixar o painel visível, tá? Porque para eu focar o controle precisa estar visível. Como é que o controle vai receber foco se ele nem está visível ainda? Se o painel que o controle está dentro está invisível, o controle, consequentemente, também estará invisível, tá? Então vamos lá. tb nome ponto focus. O focus, aqui se a gente ler a explicação, ó, set input focus to the control, tá? Gente, não sou bom em inglês, a gente tenta ler aqui, mas é basicamente isso. Seta o foco, tá? O input aqui tem a ver com campo para receber informações, né? Então, coloca o foco para receber informações no controle. Qual controle? O TB nome. Então, é basicamente isso. Vamos testar? A gente já sabe que está funcionando porque o foco já está lá. Mas vamos lá. Vamos deixar o foco aqui no gravar, ó, tá aqui. E vamos tentar de novo. Olha lá o foco. Certo? Então você veja que tudo tem que ser programado. Cada detalhe tem que ser programado. Deixa eu testar aqui se o painel vai ficar sempre centralizado. Beleza, tá sempre centralizado. Maravilha. Tá. Gente, por enquanto é isso. Próximo vídeo a gente vai fazer uns tratamentos nesses botões, nesses controles, para quando a gente clicar em gravar, o gravar vai checar, por exemplo, se tem um nome escrito, porque você vai gravar um contato sem pôr o nome, né? Se tem um telefone, se tem um e-mail, claro que, né, o e-mail não é obrigatório. O que ele vai checar no e-mail? Ele vai checar se o e-mail está num formato de e-mail mesmo, tá? Quando tem um e-mail preenchido, ele não vai obrigar a pôr o telefone. Por quê? Porque com a realidade de hoje, você pode ter pessoa que tem e-mail, mas não tem telefone. Então assim, se tiver um e-mail, ele não obriga a colocar telefone. Se não tiver nem o telefone e nem o e-mail, tiver somente o nome, aí ele vai obrigar a pôr o um ou o outro. Porque para que você ter uma agenda de contato se o contato não tem nem telefone nem e-mail? Não faz muito sentido, certo? Tá? Então, próximo vídeo a gente continua e é isso aí, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fica à vontade, tem aí os comentários, tá? Se vocês gostaram do conteúdo, dá um joinha para ajudar a gente, para incentivar, e tudo de bom para vocês. Um abraço.